Olá pessoal, estamos agora iniciando mais uma videoaula do nosso curso de Excel fornecido pelo blog WBM Informática. Se você perder alguma videoaula, não se preocupe, porque no nosso blog ou no nosso canal no YouTube você pode estar acompanhando todas as videoaulas desde a primeira. Essa é a nossa 17ª videoaula. Se você perdeu, então aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando um link para você estar assistindo todas as videoaulas em sequência lá no nosso blog. Nessa videoaula, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre endereços absolutos e endereços relativos no Excel. Bom, até o momento a gente vinha trabalhando com muita funções, por exemplo, a função soma, função máximo, mínimo, média, entre outras que a gente ainda vai continuar a ver no decorrer do curso. A gente vai ver mais funções. Eu resolvi gravar essa videoaula antes de passar algumas outras funções para estar falando um pouquinho sobre a diferença de endereços absolutos e endereços relativos, que é muito importante estar sabendo esses dois conceitos. Bom, eu tenho aqui criado duas planilhas, uma endereços absolutos e outras endereços relativos, que eu criei para estar demonstrando um exemplo nessa videoaula dos dois modos de endereçamento. Bom, aqui abaixo do vídeo, tanto no YouTube ou se você está acompanhando pelo nosso blog também, eu vou estar deixando o link para você estar fazendo o download dessa planilha que eu estou utilizando aqui. Então você clica lá e faz o download se você quiser utilizar como exemplo ou para estar acompanhando essa videoaula. Bom, vamos lá então. Eu vou falar um pouquinho primeiro aqui sobre endereços absolutos, tá, pessoal? Então aqui, para mostrar melhor o que significa, eu tenho aqui uma situação, uma tabela de preços, tá? Eu tenho aqui preços de produtos de informática, por exemplo, eu tenho aqui produto mouse e aqui eu tenho preços em reais, tá? Uma planilha bem simples, tá? E aqui, no preço em dólar, repare que está vazio. Eu quero estar convertendo esse preço em reais, por exemplo, um mouse custa R$6, eu quero estar convertendo esses R$6 em dólares. Quanto que custa R$6 em dólares? É claro que o dólar varia, cada dia o dólar está um preço, depende da inflação, mas eu peguei aqui como exemplo, por exemplo, 2,23. Então vamos supor que o valor do dólar hoje seria 2,23. Eu não sei se está esse preço realmente, mas aqui para o nosso exemplo, o preço do dólar vai ser 2,23. Então esse, pessoal, vai ser o meu valor absoluto. Por isso que eu chamo de endereço absoluto. Eu vou estar utilizando esse valor 2,23, que é o valor do dólar, para todas as minhas contas aqui. Por exemplo, como é que eu faço para transformar um valor em real para dólar? Eu pego o valor do dólar hoje, que no nosso caso é 2,23, eu faço uma multiplicação do valor do dólar vezes o valor do real. O resultado é o meu valor em dólar. Então, por exemplo, eu tenho aqui R$6 para o meu mouse. Para mim estar sabendo quanto que é esse valor em dólar, eu vou colocar aqui igual, que eu vou estar dizendo pro Excel que eu vou estar fazendo uma operação. A gente já viu isso em videoaulas passadas. Então eu tenho o meu valor de igual. Eu vou pegar aqui a minha célula B5 vezes a minha célula B2 e vou dar um Enter. Então repare que ele me torna 13,38. Então, pessoal, esse valor convertido para dólar seria 13,38, de acordo com o nosso 2,23, que é o nosso valor absoluto. Agora, pessoal, imagine que eu queira estar calculando para todos os valores, para o meu disquete, para o meu CD, para o meu monitor e para a minha webcam. Em outras videoaulas, quando a gente estava calculando, por exemplo, soma, média, máximo, mínimo, a gente calculava o primeiro valor, depois vinha aqui e arrastava, correto? Então repare bem que se eu fazer isso, o que vai acontecer? Se eu vir aqui arrastar para ele estar completando, repare que ele dá erro. Alguns lugares ele deu erro, outros ele deu um valor absurdo, que não tem condição. Por que ele deu esse erro? Eu vou estar clicando aqui na minha célula C8. Repare que se eu selecionar aqui e vir aqui em cima na minha barra de ferramenta, olha o que ele fez.
ele multiplicou a minha B8, o meu valor do monitor, pelo meu valor do mouse. Não é isso que eu queria. Eu queria que ele multiplicasse pelo meu valor do dólar, que é o meu 2,23. Se eu vim aqui na minha célula, selecionando agora a minha célula, deixa eu dar um... Se eu selecionar aqui agora a minha célula C9, repare que ele multiplicou a minha B9 pela minha B6. Não é isso que eu queria. Por quê? Quando eu completo, pessoal, o meu Excel, ele utiliza endereços relativos. Ele pega a formatação da outra planilha, sempre da planilha anterior. E não é isso, perdão, da célula anterior. E não é isso que eu quero fazer. Por quê? Eu estou trabalhando aqui com um endereço fixo, um endereço absoluto, que é o valor do dólar 2,23 atual hoje, que é o nosso exemplo. Então, para essa conta dar certo, pessoal, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que travar a célula. A gente chama de travamento de célula. Eu vou travar a célula para que quando eu arrastar, ou melhor, fazer um autocomplete, eu vou apagar aqui. Para quando eu vim aqui calcular esse que eu calculei dos R$6 e tá arrastando completar as outras células, ele vai travar e vai simplesmente apenas pegar o valor dessa minha célula do B2, que é o meu valor absoluto. Então eu travo a célula e depois eu arrasto, faço um outro complemento e ele não vai dar mais aquele valor. Então vamos ver isso na prática. Se eu vim aqui igual a minha B5 vezes o meu valor, que vai ser o 2,23, e dar um Enter, repare que ele deu 13,38. Mas quando eu vim aqui no meu auto complemento para mim completar essa conta, ele vai dar erro. Que foi aquilo que eu expliquei. Ele vai pegar sempre o padrão que eu utilizei nas outras células para calcular. E eu quero um valor absoluto, por isso que chama endereço absoluto. Para todas as células que eu arrastar, ele vai pegar esse valor e não esses valores dessa célula aqui, pessoal. Então eu venho aqui e travo a célula. Como é que eu faço isso? Qual célula que eu vou travar? É a minha B2 aqui, correto? Que é o meu valor do dólar, que eu vou estar multiplicando esse valor por todos os valores em reais para estar retornando o meu valor em dólar. Então eu venho aqui na minha B2, que é o meu valor do dólar. Eu venho aqui na minha célula, que é a primeira que eu calculei, aqui na minha barra de ferramenta, eu vou travar a B2, que vai ser o meu valor absoluto. Então, como é que eu travo? Eu venho aqui, na frente do B, coloco o cifrão, venho aqui depois do B, coloco o cifrão e dou um Enter. Repare que o valor continua o mesmo, tá? Não altera nada isso no meu valor na hora de calcular o Excel. Só que aqui em cima, pessoal, na minha barra de fórmula, repare que eu tenho o cifrão antes e depois do B. Então o B ficou no meio de dois cifrões. Isso significa que eu travei essa célula B2. Ela está travada. Então quando eu for dar um auto complementar aqui, repare. Agora ele calculou certo. Por quê? Ele travou a célula. Quer ver o que ele fez? Se eu clicar aqui na minha célula C6, repare, se eu fazer 2,23 vezes R$2 dá 4,46, que seria o valor em dólar. Agora, pessoal, repare aqui, ó, na minha barra de ferramenta. Ele pegou, ó, a conta que ele fez para estar chegando nesse valor. Ele pegou a minha B6, que é o valor R$2, vezes a B2, que é o dólar, que eu travei. Aqui, mesma coisa, ele fez B8, que é o meu valor, vezes a minha B2, que eu travei. Então, pessoal, o valor absoluto é quando eu vou estar utilizando um valor absoluto para estar fazendo todos os cálculos e eu travo essa célula e continuo os cálculos. Porque se eu não travar, quando eu for fazer um autocomplemento, ele vai estar dando esse erro. Agora, para mim mostrar um exemplo de endereços relativos, por exemplo, eu quero calcular. Repare, eu quero fazer uma coisa simples. Eu quero somar 10 mais 5 mais 2. Eu venho aqui, coloco igual, coloco a célula que está o A, a minha célula que está o B, a minha que está o C e dou um Enter.
pessoal, é mais aqui. Coloco mais aqui, um Enter. 17. 10 mais 5 mais 2 é igual a 17, tá? Foi isso que eu fiz. A gente já viu isso em videoaulas anteriores, tá? Eu só estou mostrando aqui para mim estar fazendo um comparativo de endereços absolutos e relativos. Se eu vim aqui e autocomplementar, selecionar aqui e completar, repare que ele deu certo. 20 mais 6 mais 3, 29. Aqui 19, 19. Por que que aqui deu certo e eu não travei a célula? É simples. Vamos aqui comigo. Repare que eu vou estar selecionando aqui e vou estar olhando o resultado da expressão aqui na minha barra de na minha barra de fórmula, tá, pessoal? A minha célula foi A mais 1 mais B1 mais C1, certo? E depois eu complementei. Repare que aqui na minha célula D2, ele tá A mais 2, B mais 2, C mais 2. E aqui mesma coisa. Por que que eu complementei e ele não deu erro? Porque simplesmente ele copiou. Quando eu seleciono, ele copia. Se aqui na parte de cima ele utilizou a A mais 1, a B mais 1 e a C mais 1, quando eu seleciono para a linha de baixo, ele vai estar pegando isso aqui, pessoal. Ó, ele vai pegar essa parte. Por quê? Ele sabe que na célula de cima ele utilizou isso aqui, essas 3 células para somar. Se eu fiz uma cópia, o Excel sabe que aqui na linha de baixo, na minha célula B2, ele vai ter que pegar essas 3 células. Mesma coisa aqui na E3. Eu copiei da de cima. Se na de cima ele pegou essas 3 células, ele sabe que aqui na minha E3 ele vai ter, na minha D3 ele vai ter que pegar essas 3 células. Aqui na minha D4 ele sabe que ele vai ter que pegar essas 3 células. Por quê? Ele copia a formatação dessa, que copiou dessa, copiou dessa. Então, pessoal, quando eu vou trabalhar com endereços relativos, que nesse exemplo, que ele vai estar fazendo a soma de cada célula de valores diferentes, então eu posso estar arrastando e estar completando, que sem eu travar a célula ele vai funcionar. Agora, quando eu vou trabalhar com endereço com valor absoluto, eu tenho que travar utilizando o cifrão. Por quê? Quando eu vou fazer o autocomplemento, que eu vou estar copiando e estar trazendo o resultado sem estar fazendo a operação novamente para cada célula, ele vai dar erro. Então é muito comum a gente ver por aí chegar a determinadas situações, nesse caso do dólar que eu citei, você tem que estar travando a sua célula para quando você arrastar a fórmula para estar calculando automaticamente, ele não está dando erro. Então essa eu mostrei na prática a diferença entre endereços absolutos e relativos. É bem simples de estar entendendo, tá, pessoal? Eu só queria estar comparando, mostrando na prática, porque vocês podem estar se deparando com determinadas situações no dia a dia, quando você for trabalhar com a sua planilha no Excel, de você estar arrastando e ele não está copiando, está trazendo o valor esperado que você espera, igual aqui nesse caso do dólar. Ele trouxe valores que não tinha condições, não era o que a gente esperava. Por quê? Eu estava com o endereço absoluto, que eu ia estar utilizando esse endereço, a célula B2, para estar como cálculo em todas as outras células. Então eu travei essa célula, ele copiou, quando eu fiz o arrastar ele copiou essa célula, mudando essa célula, mas não mudando a outra célula, sempre utilizando como a valor absoluto a B2. Bom, pessoal, eu sei que parece um pouco difícil, mas eu procurei estar mostrando na prática, estar mostrando um pouco de uma, um pouco de outra, em valores, em exemplos simples para todo mundo estar entendendo. Parece complicado, mas é fácil, tá? Se você não entendeu, você pode estar deixando um comentário aqui abaixo do vídeo, seja no YouTube ou no nosso blog. Eu vou estar procurando, estar explicando com outras palavras, tá? Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like, ajuda a divulgar. Queria agradecer a todos que acompanharam essa videoaula. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.